Oi, pessoal. Vamos continuar aí nosso assunto de sonho e sono, mas eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você para poder encadear o meu raciocínio para vocês entenderem algumas coisas. Você efetivamente se mostra para as pessoas como é, de fato, no seu interior, de forma desvelada, revelando tudo, todo o seu conteúdo interno, tudo que você pensa? Obviamente que não. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nós nunca nos revelamos 100% aquilo que nós somos e pensamos para as pessoas, porque isso certamente traria problema para as nossas relações e para nós mesmos. Pois é, só que nós temos uma atividade mental, independente dela ser revelada ou não, e que isso interfere em algumas coisas que a gente vai ver aqui, principalmente na questão do desdobramento do sono. Vamos imaginar, por exemplo, que você tenha, como você tem, como eu tenho, qualquer pessoa tem desejos. Nós temos desejos, eu não estou aqui valorando o tipo de desejo. Nós temos desejos bons, desejos nobres, desejos elevados e outros nem tanto. Né? É da natureza humana, é normal que haja essa variação. Então, por exemplo, usando aí a questão dos desejos mais nobres, eu posso ter desejo de me instruir a respeito de determinado assunto, de querer entender mais de religião, da doutrina espírita ou qualquer uma outra, de querer entender a essência da divindade, de Deus, dos relacionamentos interpessoais, de compreender melhor o próximo, de entender mais as pessoas, né, enfim, de pensar, como diz a Joana de Anjos, da cabeça para cima, de forma mais elevada, e não da cabeça para baixo, voltado mais para as questões meramente materiais. Pois bem, às vezes a gente vai e passa um dia de trabalho, atribulado, e na hora que a gente deita, chega em casa, deita na cama, relaxa, a cabeça da gente começa a pensar, e aí a gente pensa muita coisa, e a gente imagina muita coisa, a gente projeta muita coisa nesse momento. E muitas vezes você, nesse processo de relaxamento, você entorpece o corpo pela ação do cansaço e dorme. Ok, primeira fase do processo acabou de ser concluída. Teu corpo entra num processo de refazimento celular, recuperação das energias do corpo necessária, e aí teu espírito entra no processo de emancipação. Esse afrouxamento faz com que você saia do espírito, saia do corpo, melhor dizendo. Muitas vezes você fica ali naquele ambiente próximo do próprio corpo durante alguns segundos, minutos, mas aí você sai na dimensão espiritual, obrando em todos os sentidos. Ok, agora que é o problema. O desejo, ele é um dos mecanismos mais impulsionadores da diretriz, ou diria, da direção em que você vai tomar neste momento. Se você está com propósitos elevados de fato, você pode então ir se instruir na dimensão espiritual com pessoas que têm mais elevação do que você, a lugares onde vão te ajudar, ou vão te dar boas soluções, intuições e tal. Mas, meu irmão, se você tiver com desejos contidos, a questão do sexo, por exemplo, de farra, de cachaçada, de tudo de outras coisas que não são muito recomendáveis, você vai que vai, porque você está longe dos olhos do mundo físico, e o espírito, quando se sente nessa condição, muitas vezes ele simplesmente se entrega à sua vontade. E aí pode acontecer de tudo, meu irmão. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Paulo, aconteceu um fato ontem num sonho, que foi uma coisa assim tão real. Eu fiquei impressionado, parecia que eu estava vivendo aquilo. Meu amigo, não foi tão real, foi real. Você estava vivendo mesmo, você vivenciou tudo aquilo que você lembrou. Esses sonhos que fazem sentido, como eu disse no vídeo passado, eles têm uma ligação muito adstrita a uma relação que se deu no mundo espiritual. Não houve aí, por exemplo, a lembrança de algo do passado,
ou a impressão de algo que lhe impactou, como você presenciar um acidente, um assalto ou coisa assim, como eu disse antes. Não, você pode ter encontrado alguém, pode ter se relacionado com essa pessoa, essa relação pode ser de qualquer tipo de relação, de um simples diálogo ou até mesmo uma relação sexual. Então, não pareceu tão real, foi real. É que você não sabia que isso era possível. No desdobramento do sono, quando o corpo físico está em repouso, é possível que você possa conversar com outras pessoas que estão na dimensão física como você, também desdobradas por efeito do sono, conversar entre si. Eu já presenciei este fenômeno de pessoa conhecida minha conversando com outra pessoa, dormindo, e por acaso estava repercutindo no equipamento físico a conversa de ambas as pessoas e eu estava ouvindo. Felizmente nada demais, era uma conversa, vamos dizer assim, bem satisfatória, sob o ponto de vista daquilo que é considerado normal, mas é muito possível, é provável e até muito comum que isso aconteça. Mas você também pode conversar com pessoas, como eu disse também, que estão na dimensão espiritual. Mas eu estou falando de conversa, mas há outras situações que você pode fazer. Qualquer coisa você pode fazer. Entendeu? Isso é uma coisa, essa informação muitas vezes assusta as pessoas, né? Poxa, mas e aí, e agora? O que eu tenho que fazer para que pelo menos durante o desdobramento eu esteja, na verdade, não cometendo algumas coisas que eu não devia cometer? Bom, primeiro, controle seus desejos. Esse é o primeiro conselho. Segundo, se eles são incontroláveis ou quase incontroláveis, peça ajuda. Você tem seu anjo da guarda, ou espírito protetor, dependendo do nome que você queira dar, e são pessoas que cuidam da sua evolução e auxiliam, te trazem proteção. Você é católico, recorra ao seu santo de devoção. Nós não temos nenhum problema aqui na doutrina espírita com o santo, muito pelo contrário, os santos foram pessoas como nós fomos, que entraram na dimensão espiritual e por um processo burocrático da igreja de canonização se tornaram santos, mas são seres humanos como nós, que estão lá na dimensão espiritual, às vezes nem tanto tempo como eles pensam, mas estão. Eu não tenho problema nenhum com o santo. Na verdade, isso é uma grande besteira, essa história de você dizer que está adorando imagem. Ninguém está adorando imagem. O católico, quando ele olha para a imagem, se ajoelha diante dela, professa uma oração, ele está usando aquilo como um referencial físico que representa alguém. É a representação física de alguém que não está mais fisicamente presente. E aí, algumas pessoas não conseguem trabalhar com a questão da abstração. Ela precisa de um referencial físico. E é isso aí. Então, você tem os santos, você tem os espíritos protetores, você tem a si mesmo em primeiro lugar, né? Antes de dormir, faça uma prece, peça auxílio dos seus amigos espirituais, seus anjos da guarda, procure mudar o seu tônus mental, direcionar o seu pensamento para coisas positivas, e certamente o seu desdobramento será para a sua evolução e não para a sua estagnação espiritual, né? Na medida em que a gente também não pode regredir, mas pelo menos você se livra da estagnação para uma coisa superior. Uma coisa que eu acho interessante tratar nesse momento é o seguinte: certa vez eu estava dormindo, como eu conheço bem esses processos, entendo, acredito, com absoluta convicção, por tudo que eu já vi e estudei, a questão do pesadelo. Um tempo desse eu estava dormindo e aí comecei a sonhar que tinha um cabo me enforcando. O cara pulando no meu pescoço, me enforcando. E eu agoniado, aquela briga, aquela confusão, o cara querendo me matar, eu voltei para o mundo físico, né? Uma forma de escapulir daquela situação, a gente se assusta e volta. Quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus do céu, o que esse cara quer comigo? Aí aquilo veio um lampejo muito rápido, eu deitei para dormir novamente, no que eu fechei o olho, daqui a pouco, lá voltou, o cara pulou no meu pescoço de novo. Pesadelo, né? As pessoas chamam de pesadelo. O cara querendo me matar, querendo me esganar, querendo me dar... Alguma razão ele devia ter, porque ninguém quer matar os outros de graça. Eu sei lá o que eu posso ter feito para ele, mas eventualmente posso até ter feito alguma coisa, não me lembro. Enfim. Aí eu fechava o olho e o cara pulava no meu pescoço. Aí eu sentava na beira da cama, muitas vezes ofegante, cansado, assustado daquela situação. Aí eu digo, peraí, vou resolver o problema. Parei, fiz uma prece, chamei a ajuda dos amigos espirituais e Jesus, né, nosso principal mentor e guia,
e pedi a ele que conversasse com o nosso irmão, que eu precisava descansar, que eu tinha que trabalhar, que se eu tivesse feito alguma coisa para ele eu pedia perdão, que depois a gente conversava numa outra oportunidade para esclarecer, mas não dava para ele ficar pulando no meu pescoço, que por favor ele fosse tocado no seu coração e tal. Pronto, deitei, dormi, o nosso amigo ou inimigo, ou seja lá quem for que pulou no meu pescoço, não apareceu mais, e aí eu dormi tranquilamente até o dia amanhecer. Eu vou voltar ainda a falar sobre essa situação do pesadelo. Ele é, no mínimo, interessante, aparentemente trágico, mas muitas vezes até engraçado. Obrigado, pessoal, um abraço. A gente continua ainda com sonhos e sonos no próximo vídeo. É isso aí, tchau.